Fala turma, Diego França aqui mais uma vez, e dessa vez é para falar sobre o último livro da trilogia de Bill Hodges, Último Turno. Finalizei e a gente precisa conversar um pouquinho sobre ele, certo? Primeiras impressões assim do livro. Vamos lá, o que a gente vai encontrar nessa história? Aqui em Último Turno, o nosso vilão, Brad Hatfield, sei lá como é que pronuncia o nome dele, mas é Brad. A gente já sabe quem é Brad, que a gente foi apresentado a ele lá no primeiro livro, lá em Miss Mercedes. Sabemos de toda a crueldade dele e sabemos como que ele terminou no hospital. Em estado meio que semi-vegetativo, não sabíamos se ele voltaria nem a ter consciência ou que danado ia acontecer com ele. Isso aí foi uma verdade. Nesse livro, ele está de volta. Pior do que nunca. Mais terrível. O cara é um vilão muito fila da puta. Me desculpem o palavrão, mas ele é um vilão terrível. O cara se denomina o príncipe do suicídio. O maior prazer dele é ver as pessoas se suicidando. E a forma que ele voltou neste livro fez com que ele ficasse mais eufórico ainda com essa questão de provocar os suicídios. Como ele poderia fazer isso? Vamos lá. Não tem como eu falar um pouco mais sem deixar alguns spoilers. Se você não tem problema com spoiler, ou se você já leu o livro e quer ver minha opinião, então fique por aqui. Se você não leu o livro ainda, não quer pegar spoiler, eu vou ver se eu consigo deixar aqui o tempo, até que minuto você tem que avançar, e aí lá no final a gente vai falar só sobre as considerações, sem falar tanto da história, beleza? Eu vou deixar o tempo por aqui, na edição eu vou colocar o tempo certinho. Bem, vamos lá. Ele volta, ele sai do coma, a gente vai novamente, a narrativa segue a mesma forma, a gente tá lá na mente do Bill, vendo tudo o que acontece com ele, o que ele está pensando, né, as suas angústias, e vamos estar novamente na mente do Brad. Ele acorda, ele percebe que o corpo dele já era. O corpo dele em si, ele não consegue quase andar, quando ele se recupera um pouquinho, tá meio atrofiado, tá todo ferrado o corpo dele. Só que a mente dele tá mais viva do que nunca. Aquela pancada que Holly deu na cabeça dele, junto com uns remédios experimentais que ele estava tomando no hospital, que vocês vão ter que entender como é que ele chegou a tomar esses remédios experimentais. Vocês vão ter que ler essa parte, não vou entregar tudo também, né? Isso ativou poderes telecinéticos nesse maluco. Agora ele tem poderes telecinéticos de conseguir mexer algumas coisas com a cabeça. E o pior ainda é quando ele percebe que consegue invadir a mente dos outros, invadir e tomar o controle. Aí você imagina um cara louco para provocar suicídios consegue entrar na cabeça das pessoas e controlar elas. E é nisso que até esses peixes que tem aqui vão ter um significado na história, porque é uma tela de apresentação de um jogo e vai ter meio que envolvido com esse controle mental do Brad, para ele poder controlar mais pessoas. Cara, assim, é bem angustiante e envolve essa questão do sobrenatural, do Brad poder controlar pessoas e tal. Meio que Stephen King trouxe assim a história mais para onde ele está habituado, onde ele é o cara, que é quando chega a envolver o terror psicológico e essa questão do sobrenatural. Foi muito bom. Bill, novamente, atrás do Brad, ele sempre desconfiou que ele escondia algo dele, que ele não estava 100% catatônico como ele fazia parecer. Bill sempre desconfiou dele, sempre achou que ia acontecer alguma coisa. Só que nessa vez agora, assim, não tem uma batalha só de Bill contra Brad. Bill também está lutando contra a própria saúde, pois Bill não está bem, vem sentindo algumas dores, precisa no médico investigar. Vocês têm que ter na cabeça que também vai ter essa batalha. Então a mente do Bill vai estar ali, ó, trabalhando para tentar pegar o Brad, para ver o que acontece com ele, se ele se cuida. Holly está mais uma vez como o braço direito dele. Ele e ela em Achados e Perdidos, né? São ali unha e carne. Essa interação de Holly é bacana. Apesar da Holly não ser uma personagem que eu gosto assim tanto, que eu seja fã da Holly, pelo menos por enquanto, né? Mas ela interage bem. Os diálogos dos dois são muito bacanas.
a gente vai ter personagens diferentes acrescentados à história, pessoas que também estavam lá no Mr. Mercedes, pessoas que escaparam do atentado, alguns escaparam bem, outros com sequelas, mas assim, é tudo interligado. Agora que você já tem aqui o pano da história, já sabe como é que vai seguir, vamos falar mesmo sobre a minha opinião sobre o livro, ok? Bem, para mim, este livro superou o segundo, Achados e Perdidos. Já igualou ao nível do primeiro, que foram os dois melhores da trilogia para mim. Achados e Perdidos foi onde deu uma quedinha, porque Achados e Perdidos é onde eu vejo que ele ficou meio desconexo. Não sei, não se encaixa tão perfeitamente entre o primeiro e o terceiro, que estão diretamente interligados, né? A história envolve Bill e o Brad, certo, e as suas pessoas ali aos arredores de cada um. Aí o segundo, não sei o que vocês já leram, o que vocês acham? Para mim, o segundo livro ficou meio estranho. Não, é um livro ruim, mas eu tô falando na trilogia. Poderia ter sido feita uma duologia, acho que ia ser mais bacana. Não sei se seria legal fazer um livro só. Toda essa história aqui em um livro só ia dar um calhamaço, ia ter um tijolinho, mais um tijolinho pro King. Mas assim, nesse aqui, gostei muito dessa questão da investigação, a questão do sobrenatural. King tá por ali no terreno que já é terreno fértil para ele já entende muito bem disso. Foi muito legal ele ter tido essa sacada. Os diálogos são muito bons. Toda a trama, cada personagem envolvido, como eles interagem na história, eu gostei muito, gostei de verdade. Falando da trilogia como um todo, super recomendo para vocês, super recomendo, vocês precisam ler essa trilogia. Para quem é fã do Stephen King ou está começando a ler os livros do Stephen King, recomendo a trilogia. É um thriller policial bacana, tudo vai fazer parte, até mesmo o segundo livro, como eu disse, eu acho um pouco deslocado, mas para a trilogia em si, para vocês que irão ler, leiam todos os 3 certinhos. Outra coisa, para quem por acaso não quer seguir a história da Holly, ver mais os outros livros da Holly, né, que é Outsider, Com Sangue, o próprio livro da Holly, o último que foi o Não Pisque. Se você não quer seguir a história da Holly, beleza, não tem problema, não vai fazer diferença nenhuma, porque a trilogia tem início, meio e fim. Você consegue ler a trilogia e só, pronto, e a trilogia acabou. Agora, se você se interessou, viu o livro da Holly, se interessou naquilo ali, então é melhor que você comece por aqui, leia primeiro a trilogia, depois vá na sequência dos livros da Holly, certo? Não vá para os livros da Holly sem ler a trilogia, você precisa ler a trilogia primeiro. Preciso lembrar que vocês, mais uma vez, vejam se estão inscritos no canal, se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem. O canal está crescendo pouquinho a pouquinho, eu estou achando isso o máximo, porque não buscamos apenas números. Números são números. Eu acho que é melhor ir aqui aos poucos e criando essa comunidade. Vocês comentam, eu respondo, eu gosto dessa interação. Está acontecendo muito isso aqui no YouTube, quanto lá no TikTok, no Instagram, gostando muito. Eu estou na saga, né, de ler mais livros do Stephen King, que estou tentando ler ao máximo, estou sempre pegando algum dele para ler. O que eu peguei agora, que eu comecei já a ler, estou lendo A Longa Marcha, que eu quero terminar de ler antes de ir assistir o filme. Então, já iniciei ele ontem, vamos ver se eu consigo terminar o quanto antes, né? Assim, eu falo o quanto antes, mas não é uma loucura. Eu leio, pelo menos, uma meta pessoal minha é até 30 páginas por dia ali, é o mínimo que eu tento ler. Para mim, isso porque para mim tá bem. Eu leio 30 páginas, não vai atrapalhar meus afazeres do dia. Se eu conseguir ler mais, ótimo, todo lucro. Então tá muito bom assim. Bom, é isso. Foi isso que eu achei de Último Turno e o que eu achei no geral sobre a trilogia do Bill Hodges, né? Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Leiam, comprem. Outra coisa, antes que eu me esqueça. Quem for comprar livro na Amazon, for comprar algum desses aqui da trilogia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e depois no comentário fixado o link da Amazon para os 3 livros, certo? Você não vai pagar nada mais por isso, você só vai estar ajudando o canal, porque vocês sabem que o link de afiliado tem uma porcentagem mínima, mas tem.
Com isso, vocês ajudam para que eu compre mais livros e consiga vir aqui falar para vocês, porque a maioria dos meus livros são livros que eu comprei, livros que eu estou lendo porque eu quero ler e venho aqui e falo com vocês. Quando for de parceria, eu digo que foi de parceria. Mas de toda forma eu vou falar a minha opinião sincera, né? Sendo parceria ou não, vai ser sempre opinião sincera. É isso, um abraço, vejam a playlist de resenhas porque tem mais livros por lá e em breve eu chego por aqui com novidades. Valeu, turma, até mais!